Boa tarde, professor Edi. Boa Tudo tarde. bem? Prazer revê-lo aqui conosco, né? Prazer o meu. Professor, é uma dádiva ter esses 30 dias, né? Que para vocês de trabalho acabam sendo 20, mas são 30 no total, porque eu acho que o descanso também faz parte, né? É uma dádiva em meio a um campeonato ter isso. Nem todo ano se tem, ultimamente tem sido muito, né? Mas nem todo ano se tem. Acaba sendo importante, é positivo? Boa tarde primeiro, prazer falar com você especificamente. Bom, eu diria para você que é fundamental nesse momento, né? Nós vamos ter um período maior do que na pré-temporada de treinamento. E tendo os atletas numa condição bem melhor já, né? Porque com 33 jogos, não são todos que têm essa quantidade de jogos, mas muitos deles já com uma quantidade de jogo importante. Então a gente consegue recebê-los aí numa situação boa e zerar quem a gente tem que zerar, que são os atletas que estão com mais jogos, que já vinham num processo de desgaste importante, e recuperar fisicamente aqueles atletas que a gente precisava recuperar, né? Não só os que estavam saindo do departamento médico, mas também os que já estavam no grupo, mas ainda careciam de um trabalho mais específico, né? Então nós vamos ter aí 21 dias, praticamente 22 dias, porque a gente só joga na segunda-feira, né? Do dia 15, se eu não me engano. Então a gente vai ter aí um processo muito importante de treinamento com o nosso grupo aí nesses dias todos aí. Edi, eu lembro que teve a última coletiva do departamento médico e a gente fez aquela pergunta que acho que todo canto que você passar, todo mundo vai te fazer. Juninho Quixadá e Wesley, quando é que ficam prontos? E eu lembro que o doutor disse assim, olha, quanto ao Quixadá, agora é um problema do departamento físico. Você tem que perguntar para o departamento de fisioterapia como é que está ele, para fisiologia, para preparação física. E esse jogador, depois desse tempo que está na transição, como é que ele está, juntamente com o Wesley, já estão aptos a começar a treinar com bola com o restante do grupo? Bom, boa tarde também, prazer falar com você. Bom, como eu falei, né, nós tivemos um período de folga aí de 9 dias, mas essa folga ela foi para alguns atletas que a gente julgava importante em dar essa recuperação. Muitos atletas ficaram aqui no processo de treino. A gente deu um processo de recuperação de alguns dias, mas eles ficaram trabalhando. Tanto o Quixadá quanto o Wesley, quanto o William, ficaram nesse processo de treinamento, né? Depois teve mais o Romário, o Leandro Carvalho, Matheus Gonçalves, alguns atletas ficaram treinando aqui. O Quixadá ele já veio num processo longo de parada, né? Eu cheguei no clube esse ano, mas já desde, se eu não me engano, outubro do ano passado, novembro, ele já está sem jogar, né, pelo Ceará. E isso é muito tempo, né? Vamos pensar em uma lesão de LCA, de joelho, por exemplo, é quase isso. É um período longo, né, de inatividade. E ele tem tentado e a gente tem feito muitos trabalhos, tem tido um cuidado muito grande com ele, para que a gente possa, quando ele estiver apto a estar com o grupo, que isso está muito próximo de acontecer, na nossa visão, ele não aconteça dele voltar mais para o departamento médico, como ocorreu algumas vezes isso até o ano passado, né? Então, assim, a gente fez uma programação especial para ele, não só para ele, mas para ele, para o Wesley, para o William, que eram os atletas que nós tínhamos no departamento médico. E a gente está evoluindo muito bem com o Quixadá especificamente. A gente acredita que ele já deva começar a fazer alguma coisa com o grupo, a gente vai começar a evolução. Como eu falei, nós temos aí 22 dias de trabalho. Eu não posso chegar para vocês e falar que olha, o Quixadá está pronto para jogar contra o Fluminense, mas ele vai treinar com a gente já, ele vai começar a ser inserido em alguns processos, como a gente já tem feito isso no final, antes da parada ele chegou a fazer uma ou outra pequena parte dos trabalhos com a gente. A tendência é que ele vá aumentando isso cada vez mais até ele estar 100% pronto para estar nos ajudando no jogo. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Edi, boa tarde. A gente sabe que esse período de 21 dias, 22 dias, ele talvez seja até maior do que a da pré-temporada do começo do ano, né? E os jogadores vinham de uma carga de partidas realmente intensa. E eu te pergunto, dá para mensurar o quanto cada jogador, né? Claro, cada um em seu nível, eles podem ganhar em performance a partir do momento em que eles têm essa parada e vão ter esses 20 dias de trabalho? Então, a gente, como eu falei no início, né, a gente pega os atletas agora numa situação diferente
da pré-temporada, né? Do início. É até difícil falar pré-temporada com 15 dias, 14 dias de trabalho para você já jogar jogos em sequência, como acontece no nosso futebol, aqui no nosso calendário, né? Mas enfim, isso é outro problema. Agora, a gente vai pegar esses atletas onde a maioria deles tiveram aí 9 dias de recuperação, em casa, descansando. Alguns atletas, mesmo não estando aqui, a gente orientou a fazer algum trabalho para não ficar esse tempo todo ocioso. Porém, alguns atletas a gente orientou, vai descansar, cara, perna para cima mesmo, descansar, porque você necessita e é importante para você. O Luiz Otávio é um caso muito claro disso, o Fabinho, que esteve aqui com vocês também, é outro caso desses, né? E vários outros aí, né? Mas a gente fica muito feliz assim, porque a gente sabe que agora nós temos 3 semanas aí, praticamente, de poder trabalhar muita coisa que a gente não estava conseguindo trabalhar, né? A gente tem só o Campeonato Brasileiro para jogar, isso nós vamos ter muito mais semanas abertas também, né? Quando a gente fala semana aberta é só um jogo por semana, né? Isso também é importante, é o ideal, a gente pode dizer assim, dessa maneira, né? Então a gente está muito confiante, todos nós, a comissão técnica, que a gente vai poder desenvolver um bom trabalho agora com eles, deixar todo mundo num nível de competitividade bom, no nível de capacidade não só física, mas física, técnica e tática ótima, né? A gente tem que tomar cuidado também, porque já tem 33 jogos na temporada, nós temos aí mais um número importante de jogos, são 38, então nós temos mais 29 jogos. Então a gente tem que estar bem, controlando bem, apesar de a gente a gente conversa muito aqui no nosso departamento de fisiologia, fisioterapia e preparação física, que apesar de futebol ser um esporte coletivo, mas cada vez mais a gente tem trabalhado individualmente com os atletas, né? Porque se nós não fizermos assim, nós vamos errar, né? Trabalhando individualmente, a gente ainda corre o risco de errar, porque acontece, faz parte. São atletas de alto nível, de alto rendimento, que a todo momento ali estão fazendo o seu melhor e buscando o seu melhor, né? Para que possa nos ajudar no jogo, especificamente no resultado final, né? Mas a gente, com muito cuidado, com muita cautela, o Ceará hoje dispõe de muita coisa importante de avaliação, que a gente pode avaliar o atleta. Então, se tiver que dar uma controlada aqui, a gente consegue. Se tiver que dar um pouquinho mais de volume aqui, a gente consegue. Então, a gente consegue mapear muito bem isso aí. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma boa temporada ainda. Edir, boa tarde. A gente sabe que o jogador ele é bastante profissional, seja o clube que ele atue. E nós sabemos também que essa pequena parada, foi uma coisa pequena, né? Mas tem sempre aquele jogador que exagera um pouquinho mais na massa, né? No sanduíche, na pizza. O que fazer para que esse jogador ele recupere logo e entre naquele ritmo, né? Que é um ritmo de Série A, que nós sabemos que é um ritmo muito acelerado. Bem importante e interessante a tua pergunta. Hoje em dia, quando o atleta sai de férias, que são as férias normais de 30 dias, a gente já tem tido por costume praticamente montar uma cartilha para que o atleta profissional, o atleta de alto rendimento, ele não pode se permitir em ficar 30 dias sem fazer nenhuma atividade física mais, né? Então, nesse período de 30 dias, que é folga, que é um final de temporada, que ele foi a gente já orienta para que ele não fique sem fazer nada. Com os 10 dias que nós demos, e 9 dias, na verdade, a gente também fez orientações, nós fizemos avaliações antes. A gente orienta muito, conversa muito. Tem um departamento de nutrição, tem um departamento de fisiologia, tem um departamento de fisioterapia, preparação física, onde eles são avaliados quase que quinzenalmente. A gente avalia esses atletas, né? Então, assim, eles são muito orientados e sabem, o nível de competitividade é tão alto que se o cara hoje, em 10 dias, que é possível, que pode acontecer, o cara largar completamente, ele vai achar que ele vai sofrer. E se ele vai sofrer, o companheiro dele vai passar ele, vai atropelar ele. Então, eles são muito conscientes disso, como você mesmo disse, cada vez mais profissionais, cada vez mais olhando para eles, sabendo que o seu corpo é a sua máquina, é o seu ganha-pão, e os caras estão se cuidando cada vez mais. A gente está refazendo as avaliações, hoje agora a gente tem um número importante de avaliação que está sendo feita, a fisioterapia, eu acho que é importante destacar isso aqui, um protocolo de avaliação muito interessante, muito, muito bom, que a gente está repetindo isso agora para ver as deficiências de cada um. Com a fisiologia, a gente fez 2 avaliações hoje, nós temos mais 2 ou 3 avaliações para serem feitas no decorrer da semana. Então, assim,
não tem para onde correr. Ele tem que estar consciente que ele precisa chegar bem, ele precisa chegar num nível bom de atleta que ele é, que todos são, né? Para que a gente possa caminhar bem. E pegando o gancho dessa resposta, dá para perceber na volta dos atletas quem deixou de cumprir isso pelas avaliações e pelo próprio treino em si? Não, com certeza. Se ele chegar numa condição ruim ou numa condição de pô, não me cuidei ou enfim, não fiz o que era para ser feito ou larguei completamente, como a gente fala, assim, vai sofrer. Vai sofrer porque as avaliações vai dizer em que nível ele está. Ele saiu numa situação, está chegando numa outra situação. Vou dar um exemplo, assim, perdeu muita massa magra ou aumentou muito o seu percentual de gordura, é porque deixou a desejar, né? Mas assim, eu não vou dizer os números para vocês aqui, até porque ainda não tenho todos eles, mas eu tenho que salientar isso também. O grupo do Ceará é um grupo de atletas muito comprometidos, assim. Eu fico impressionado assim com a vontade e com a gana que esses atletas têm de evolução, de ganho. Tem dificuldade? Tem, ainda vamos encontrar muita dificuldade, vamos, mas os caras são muito comprometidos com o processo de treinamento, assim. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir evoluir bem aí. Pedro Carlos, boa tarde. Boa tarde. Pedro Carlos, a gente escuta muito na preparação física, né, principalmente quando não há essa parada para a Copa do Mundo ou para a Copa América, como foi agora, dos preparadores físicos falarem que é normal se chegar no 100% da preparação física já no final do campeonato, de outubro para lá. É por aí que eles querem que o atleta esteja 100% da preparação física. E com uma parada como essa, o que é que vocês prognosticam para que os jogadores estejam nessa 100% da preparação física? Então, eu penso um pouquinho, não é diferente, assim, mas eu penso de uma maneira um pouco mais, eu acho assim, é muito fácil eu chegar e falar para você, meu atleta vai estar 100% em setembro ou em agosto, mas isso é muito relativo. Por quê? Eu posso ter um atleta que está numa evolução. Vou pegar o Luiz Otávio, por exemplo. O que eu tenho que evoluir fisicamente com o Luiz Otávio? Né? É um atleta que eu tenho que mantê-lo. Né? Mas eu posso ter um outro atleta, vou dar um outro exemplo, um atleta que tem trabalhado muito, tem se dedicado muito, que ainda precisa de muita evolução física, e eu vejo a dedicação e a capacidade dele, que é o Romário, que é um atleta que ficou praticamente 2 anos parado, sofrendo, teve uma lesão, aí teve uma recidiva da mesma lesão, está trabalhando e está evoluindo, Esse cara é um cara que precisa estar trabalhando e vai estar evoluindo a cada passo, né, do momento dele. E mais um detalhezinho, às vezes você chega... Hoje nós temos só o Campeonato Brasileiro, mas se nós estivéssemos disputando Copa do Brasil, Sul-Americana, tivesse chegado na final da Copa do Nordeste e tal, eu vou chegar em outubro ali com 60 e tantos jogos, 65 jogos. Olha, eu acho difícil um atleta chegar com essa quantidade de jogos no mês de outubro num nível 100% fisicamente. Ele já está numa queda, ele já está num processo de... Então, assim, a gente toma muito cuidado com os treinamentos. Hoje em dia, cada vez mais a gente se preocupa muito com o processo de prevenção. O atleta, assim, muitos deles aqui, vou falar para você, como falo mais uma vez, o grupo será muito comprometido. Os caras chegam, hein? Nós marcamos o treinamento hoje 3h30. Teve cara que chegou 1h30 da tarde e estava aqui já está fazendo as avaliações, os caras têm chegado cada vez mais cedo no clube, procuram fazer todo o processo de prevenção e de precaução deles mesmo, né, para tentar minimizar esse processo, porque é pesado, é intenso. A gente costuma falar que as distâncias percorridas elas não mudaram tanto dos anos para cá, mas a intensidade é muito maior. E se o cara não tiver essa capacidade, ele não suporta fazer, ele não aguenta fazer, vai sofrer e aí vai ter dificuldade em ter performance. Edi, atletas como o Romário que você citou, o Wesley, que a gente sabe que está voltando de uma contusão, o caso também do Juninho Quixadá, o próprio William, né? A gente entende que eles tiveram um período menor, né? Eles tinham que realmente ter a questão física e talvez a parada para eles fosse nociva, né? Eles tinham que ter a continuidade. Então a gente entende, foi explicado. Essa questão do Leandro Carvalho, do Matheus Gonçalves, do Thiago Alves, jogadores que também retornaram um pouquinho antes. Primeiro, ela partiu de vocês ou deles? E por que eles voltaram um pouquinho antes? Tá. Bom, foi engraçado isso, né? Quando nós falamos da folga, diversos atletas vieram preocupados. Mas eu não posso ficar sem treinar. Eu preciso treinar, eu preciso... Hoje em dia é assim, né? Antigamente a gente tinha um pouquinho de dificuldade com isso. Hoje em dia a gente tem que, às vezes,
controlar o cara para dar uma segurada. Mas eu prefiro assim, né? Prefiro segurar do que ficar tendo que empurrar o cara, né? Mas assim, especificamente, Leandro Carvalho. Leandro Carvalho, a gente chegou em comum acordo, a gente batendo um papo, conversando. Leandro, acho que a gente precisa ficar aqui, vou ficar aqui e tal. Cara, vamos treinar um pouquinho mais, o pessoal já vai estar montado todo o processo aqui. Vamos lá. Pô, vamos, professor, com certeza. Tal. Ele veio, fez todo o trabalho e sabe que o Leandro é um atleta que tem uma história importante aqui no Ceará, foi muito bem no passado, ele tá lutando muito para estar nesse nível de novo e é um grande jogador, um talentosíssimo e que vai estar num nível muito, muito bom, né? O Thiago, ele veio, estava aqui também em Fortaleza e ele tem o Thiago veio mais por precaução mesmo, que ele tem o Thiago já está com 30 e poucos anos, ele gosta de se cuidar. Então ele, meu professor, posso ir? Pode, Thiago, sem problema nenhum, vai lá e tal. Mas a gente toma cuidado com o Thiago também para não dar o mesmo volume de treino, mais para deixar num processo de precaução e de prevenção na fisioterapia, né? Mais de controle. Outro que você me perguntou, o Matheus Gonçalves, ele veio pedir, o Matheus assim, acelerado. Então o Matheus é um que eu tenho que ficar segurando, ele controlando. Calma, Matheus, vamos devagar. Você quer fazer? Não, quero, professor. Então, beleza, vamos lá, vamos montar. Mas a gente montou, como eu falei, individualmente estratégias específicas para cada um, né? Lógico, por exemplo, talvez o Romário e o Leandro pudessem fazer treinos parecidos. Beleza, fazer treinos parecidos, mas o Matheus era um outro tipo de treino, o Thiago, como eu te falei, era um treino mais de prevenção. Então a gente foi de acordo com cada nível que cada um se encontrava, a gente foi buscando e procurando um caminho melhor para esses atletas, até para que eles cheguem numa situação boa agora, porque o importante é agora, essas 3 semanas, para poder evoluir no trabalho como a gente acredita que deve evoluir, né? Já deu para entender que foi importante para eles ou é uma coisa que vocês não vão avaliar? Importante foi, porque o feedback foi... Eu acabei indo para Curitiba, né? Mas o pessoal que ficou aqui foi muito bom, os treinamentos, todo mundo se dedicando. Como eu volto a falar, os caras são muito comprometidos, os atletas são muito trabalhadores, assim, são muito dedicados, assim, né? Então, mas com certeza foi muito importante, assim. Foi suficiente? Óbvio que não. Nós temos agora 21 dias, 22 dias para evoluir com todo mundo aí. E não são só esses 21 dias, né? Importante salientar isso. Esse é o bloco importante de trabalho que nós vamos ter no ano, para fechar bem, sendo uma base importante. Mas nós vamos continuar treinando até o final, porque nós vamos ter semanas importantes e abertas para nós podermos trabalhar. O torcedor, acho que é em todo canto, né? Só que você trabalhou em outros lugares, você pode me dizer se eu estou certo ou errado. Sempre quer contratações, né? Mas aqui o Ceará, o torcedor está sendo diferente. Ele quer contratações e quer a volta de Wesley e Juninho Quixadá. Porque ele entende que eles são um upgrade para o grupo, para o time, para o que o Ceará pode fazer em campo, né? Você falou sobre os dois. Mas você não mencionou, eu não quero uma previsão, mas você tem um feeling de quando eles estariam assim, à disposição, não digo nem para jogar, mas para treinar com bola? Não, o Wesley, assim, ele já vai treinar com o grupo já, a gente vai ter um cuidado específico, tanto o Wesley quanto o William já devem treinar com o grupo, só estou esperando o William, a gente ainda depende de uma liberação do médico que fez a cirurgia nele, né, que ele tem uma cirurgia de ombro, então a gente depende dessa liberação dele, mas ele já vinha trabalhando fisicamente. O Wesley, tinha quando eu cheguei, ele tinha um déficit importante de uma perna para outra, assim, e isso foi ocasionado por uma cirurgia que ele fez do Japão de força. Importante. Eu acho que foi o pessoal mesmo aqui tem essa consciência que o processo dele foi um pouquinho acelerado, tal, e vai estourar, um momento vai ter problema, e foi o que aconteceu com ele, né? Mas a gente conseguiu já minimizar muito isso. Como eu conheço o Wesley por ter trabalhado com ele no Campeonato Paulista, na Ferroviária, e ele é um grande jogador e que com certeza vai nos ajudar muito. Ele está muito motivado, está muito alegre. Falei com ele agora há pouquinho, ele falou: "Ei, cara, tô feliz demais, vamos embora". Então ele já vai nos ajudar. O Quixadá, como eu falei, pelo período que ele teve parado, a gente está tomando muito cuidado para a gente não correr o risco de dizer para vocês aqui, ó, que Quixadá vai jogar contra o Fluminense e não dá certo de novo. Então nós estamos com muito cuidado, com muita tranquilidade, avaliando ele direitinho. Ele tem evoluído muito bem. A gente acredita que ele já possa começar a trabalhar algumas coisas com o grupo. E sim, está se sentindo bem, está evoluindo bem, nós vamos evoluindo com ele, né? Mas a gente precisa ter o Quixadá um pouquinho mais de cuidado com a evolução dele mesmo, para nós não corrermos o risco de voltar passos atrás com ele, como já aconteceu em outros momentos aqui. Valeu, obrigado. Beleza? Obrigado, gente. Prazer falar com vocês aí.